Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, de gente diferente, de diferentes línguas, que moravam em toda a terra. E olha o que ele escreveu: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Aleluia, irmãos. Jesus não merece uma salva de palmas por isso? Irmãos, eu queria começar esse ano falando sobre algo muito importante e usar como exemplo Daniel. Irmãos, hoje em dia falar sobre Daniel, nós conhecemos o final dessa história. Você provavelmente já ouviu muitas vezes essa passagem, já leu. Se você talvez já me ouviu pregando sobre isso, porque eu já preguei sobre isso. Talvez ouviu outros pregadores falando sobre isso. Então nós falarmos sobre Daniel hoje, conhecendo o final da história, é muito bonito. Porque é legal, é como se nós como falar sobre Jó. Falar sobre Jó é tudo muito legal, mas estar na pele desses camaradas que é difícil. Fica imaginando você como Jó, um homem temente a Deus, um homem que desviava do mal, como a palavra do Senhor diz, um homem que dedicava a sua vida em prol da sua família. A Bíblia diz que quando os filhos, falando de Jó agora, quando os seus filhos faziam festas e tal, ele fazia sacrifícios para o Senhor, pedindo perdão por algo que talvez os meus filhos fizeram alguma coisa errada, então vamos oferecer um sacrifício para o Senhor, pedindo perdão. Imagine você sendo uma pessoa desse jeito, e de repente, do nada, sem você saber de nada, sem Deus te avisar, sem você ter a palavra para que o Senhor te confortasse, sem nada disso, irmãos, de repente chega alguém correndo que estava lá no meio das propriedades de Jó, chega e fala assim: olha, veio os ladrões, saquearam, levaram tudo. E aí já vem outro falando assim: olha, os seus filhos estavam reunidos, deu um vendaval, quebrou toda a casa lá, eles morreram todos, você está sozinho. E de repente, do nada, da noite para o dia, ele fica sem nada. Só sobra uma mulher para ele, uma mulher abençoada, que chega para ele. Minha esposa não está ali, agora eu posso falar, ela não vai olhar com aquele olhar para mim. Só sobra a mulher para ele, que chega para ele e fala assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morres. Para ti só sobrou a morte agora, cara. Sabe, para nós ouvirmos isso, para nós lermos a história hoje, nós já sabemos do final da história, então a gente não dá tanta ênfase, a gente não sabe o que esse homem passou, o que esse homem sentiu. É a mesma coisa Daniel, irmãos. Eu fico pensando assim, seria muito fácil para Deus livrar Daniel da cova dos leões, mas em troca disso o Senhor preferiu livrá-lo na cova dos leões. Sabe, muitas vezes nós talvez nunca vamos ser jogados dentro de uma cova com leões, talvez, não sei, só se alguém aqui tem um chamado missionário para alguma nação né, não sei. Mas nós passamos por momentos tão difíceis nas nossas vidas, muitas vezes, que é como se nós estivéssemos dentro de uma cova cheia de leões, os leões querendo nos devorar. Enfim, por que o Senhor, Ele não nos livra da cova, ao invés que Ele não nos livra da cova, e Ele prefere nos livrar dentro da cova? Por que o Senhor prefere que a gente entre na cova? Era mais fácil Ele nos livrar da cova, né? Sei lá, Ele tocar no coração do rei e livrar, mas o Senhor preferiu que Daniel fosse até a cova, descesse a cova. Sabe, irmãos, por mais profunda que seja a sua agonia, a sua perseguição, a sua luta, quanto mais difícil for você sair dessa prova, quanto mais difícil for, deixa eu te falar uma coisa, maior vai ser a glória. Falar sobre Daniel, para mim, eu acho maravilhoso falar sobre ele. Uma coisa fantástica, a Bíblia diz que o rei Dário, ele foi um cara muito inteligente, irmãos. Ele quis dividir as tarefas do reino, para que ele não sofresse dano. A Bíblia diz, não era o rei não sofrer dano, é para que o rei não sofra dano.
A Bíblia fala isso. Não o reino, o rei não sofreu esse dano. Ele foi um cara muito inteligente. E ele levantou 120 pessoas para cuidar de todo o reino. E no meio desses 120, ele levantou 3. Um deles era Daniel. Só que Daniel tinha algo diferente desses 3. E o que era? Mas tem uma palavrinha antes. Um espírito excelente. Sabe, irmãos, pessoas com um espírito excelente, elas mudam a realidade por onde elas passam. Sabe aquelas pessoas que você olha e você diz assim: nossa, que exemplo, eu queria ser como essa pessoa. São pessoas com um espírito excelente, que elas chegam em ambientes onde as coisas estão difíceis, e ela muda aquele ambiente, há uma alegria naquele lugar, as coisas se transformam naquele lugar. Daniel era assim, irmãos. Daniel era um homem habilitado para descer a cova dos leões. Daniel era um homem que tinha credencial para descer na cova dos leões. Daniel era o cara que tinha toda a condição de manifestar a glória de Deus num lugar onde não era o lugar dele, e ele estava naquele lugar como cativo. A Bíblia fala que Jerusalém foi invadida e muitos foram levados cativos, e Daniel, ele era um desses. Não era a terra dele, não era o lugar onde ele amava, não era a pátria que ele amava, não era o lugar onde ele queria ficar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Muitas pessoas o Senhor leva para lugares, mas eles não conseguem amar aquele lugar. Daniel estava no lugar onde não era o sonho dele estar. Sabe, irmãos, em Jeremias capítulo 29, se eu não me engano, a Bíblia fala sobre o povo quando eles estavam na Babilônia ainda. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Abra lá, Jeremias 29. Depois a gente volta para Daniel. Todo mundo conhece de cor o versículo 11, né? Porque bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Todo mundo sabe de cor. Mas a gente nunca lê aqui para cima. No versículo 4 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que o Senhor falando, que eu os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, e plantai jardim, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e tomai vossas filhas a maridos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu fiz vocês transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Irmãos, Daniel estava preso num lugar, ele estava em um lugar onde não era o seu lugar, servindo um rei que não era para ser o seu rei. Irmãos, o rei Dário, os reis babilônicos, os imperadores babilônicos, se você for estudar a história, você vai ver o quanto eles eram sanguinários, pessoas terríveis. E Daniel estava naquele lugar onde não era o seu lugar. Daniel estava naquele lugar servindo um rei sanguinário, mas ele era fiel e ele trabalhava por aquele lugar. Quantos aqui querem ter um espírito excelente? Oh, aleluias! Quase 100%. Até o final da pregação eu espero 100%, diga amém. Daniel, ele estava naquele lugar, mas nele havia um espírito excelente. A Bíblia diz que no meio de todos aqueles, quando eu vejo Daniel, eu vejo Daniel assim como José. José era um cara que também tinha um espírito excelente. Não José, pai adotivo de Jesus, mas José, aquele que estava lá no Egito. Não é o José do Egito também.
Era José no Egito. Ele não pertencia ao Egito. Amém? Ele era Daniel era um homem, irmãos, que ele estava num lugar onde não lhe pertencia, mas ele fluía em Deus. E tudo que ele fazia, ele não fazia pensando no reino só, mas ele pensava que estava fazendo para o Senhor. E por isso fazia dele ter um espírito excelente. Ele se distinguia no meio todas aquelas pessoas. Ele era o cara no meio daqueles, todos eles. Então é que o rei dizia assim: eu vou colocar Daniel acima de todos. Eu vou colocar Daniel acima de todos. Agora, toda vez que alguém se levanta com um espírito excelente, sempre vai levantar pessoas, adversários, para atacar, para derrubar. O diabo sempre vai fazer de tudo para destruir aquilo que ele é. Esse ano que passou, eu estava orando, depois de uma angústia muito grande que eu passei na minha vida, de perseguição, e eu orava e falava assim: Senhor, eu quero que o Senhor não pese a mão sobre a vida das pessoas que me fizeram mal. E o Senhor falou comigo: é impossível. É impossível eu fazer isso. Quem foi o grande culpado pelo pecado do Éden? Tá, mas ele usou um corpo. A serpente. A serpente se deixou ser usada por Satanás, ok? Ok ou não ok? Quando alguém faz um mal para você, ela se deixou ser usada por Satanás, ok? Ok ou não ok? Se vocês não concordam comigo, vocês podem falar. Existe um peso quando uma pessoa deixa Satanás usá-la. O Senhor falou comigo assim, lembra da serpente? A serpente, a gente olha e fala assim: não, a culpa foi de Adão, a gente fala. E realmente foi. Porque se Adão conversasse com a mulher dele, o Senhor jamais levantaria uma cobra para conversar com ela. Você, marido, converse com a sua esposa, tenha diálogo com ela, porque se você não conversar com ela, o diabo vai levantar uma cobra para conversar com ela. Amém? E diminuiu o amém. Você, marido, precisa conversar com a sua esposa todo dia. Ela tem muita coisa para falar. Muita coisa. Ela precisa de um ouvido desse tamanho assim, para ouvir tudo que ela tem para falar. E mais, um segredo: não abre a boca, não fale nada, deixa ela descarregar tudo que ela tem. Porque se você não conversar com ela, se você não ouvir ela, o diabo vai levantar uma cobra para falar com ela. Essa cobra pode vir com o nome de Ricardão, pode vir com o nome de codinome de fofoqueira. Amém? Adão deveria ter tomado uma posição, Adão deveria ter mudado aquela situação. Não, Adão foi culpado. Mas a gente olha assim: não, mas Eva também foi culpada, ok? Ocupada, ok? Porque ela deu o ouvido. A serpente também foi culpada. E quem recebeu o castigo? Os três receberam castigo. Inclusive aquele que foi usado por Satanás, a serpente. Então é impossível, irmãos, se alguém te fazer um mal, é impossível a mão do Senhor não pesar contra eles. É impossível. O Senhor falou comigo: é impossível. É impossível. Pode não ser o seu desejo, mas Deus não muda princípios. Ok? Você não pode desejar isso, mas o Senhor não vai mudar princípios. Se levantou esses homens para pegar Daniel no pulo. O que nós vamos fazer? Vamos procurar algo na vida dele, algo que denigra a vida dele. Hoje em dia, se nós for procurar, a gente sempre vai achar alguma coisa, não é?
for procurar na minha vida, você vai achar alguma coisa para me denegrir. Na vida de outra pessoa, você vai achar uma coisa. Daniel, não se acharam nada nele. Uma pessoa com um espírito excelente, irmãos, ele não deixa brecha alguma na sua vida. Uma pessoa que tem um espírito excelente, ele não se envolve com nada. Ele não deixa rastros para trás. Sabe, irmãos, a gente fala tanto que a gente, eu sou de Cristo, né? Nós cantamos, dizemos, eu sou nova criatura, né? A gente canta, a gente fala isso, a gente vai falar de Jesus para as pessoas, a gente fala com tanto poder, com tanta eloquência, a gente fala sobre o que é Jesus e tal, mas muitos de nós não experimentamos ainda nem um pouquinho do que é Jesus nas nossas vidas. Um Jesus não teórico, mas um Jesus que transforma de fato, a ponto de nos deixar brancos, limpos, sem nada que nos desabone. Procuraram tanta coisa contra Daniel, vasculharam a vida dele, vigiavam ele para ver se ele achavam algo nele. E a Bíblia diz que não encontraram nenhum vício, nenhuma culpa nele, nenhum vício, nem culpa nenhuma se achava nele. Pessoas vão se levantar contra a sua vida, irmão. E isso não tem oração que vai te livrar disso. Não adianta você vir para mim e falar assim, pastor Anderson, ora por mim que estão se levantando contra mim. Isso vai acontecer e ponto. Alguns vão te amar a ponto de dar a vida deles por você. Sabe, a Bíblia fala o seguinte, em João capítulo 20, eu gosto muito desse versículo. A Bíblia fala que Jesus, depois de ressurreto, ele entrou num lugar onde estavam os discípulos e ele fez assim, ó. Se assustaram, né? Ele entrou naquele lugar, ele soprou e ele falou assim, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vou enviar a vós. Irmão, se quer saber como vai ser sua vida, olha o exemplo de Jesus. Jesus em sua vida, ele tinha um Tiago. Aquele Tiago, irmãos, aquele cara era o cara. Ele morria a fio de espada. A Bíblia fala que ele foi morto a fio de espada, em prol do Evangelho, em prol da causa. Ele está disposto a morrer a fio de espada. Você vai ter um Tiago na sua vida que vai acreditar tanto em você, irmão, que ele morre por você. Na sua vida vai ter um centurião romano. O centurião romano é aquele cara assim, ó. Ele chega para você, eu preciso que você ore por mim, tá? Então eu vou lá na sua casa. Não, só fala daqui, cara, já é o bastante. O Senhor já vai tocar lá e vai transformar. Ele acredita no que você fala. Você vai ter um desse na sua vida. Você vai ter um Joãozinho que vai encostar a hora, ele vai encostar a cabeça no teu peito, vai ser amoroso com você, vai ser querido com você. Horas você vai encostar a cabeça no peito dele. Você vai ter um Pedro também na sua vida. O Pedro é aquele cara difícil de lidar. O Pedro é aquele cara assim que, ele, na mesma hora que ele é usado por Deus, ele é usado pelo diabo. Ele chega e fala assim, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor se alegra e fala assim, olha, não foi homem que te revelou, mas sim meu Pai. Ele foi usado pelo Senhor, ele teve uma revelação daquilo que Cristo era, aleluia. Daí os 3 versículos depois ele pega e fala para Jesus, não vou deixar você morrer. E Jesus olha para ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Pedro é aquele cara assim, ele corta a orelha do soldado, mas depois foge e te nega. Pedro é assim. Mas é um cara que vale a pena você investir nele. Você vai ter pessoas assim na sua vida também. Só que você também vai ter Judas na sua vida. Vai te beijar no rosto e vai te apunhalar pelas costas. Oi. Você vai ter Judas também, que vai te abraçar, vai te beijar, mas tem segundas intenções no beijo dele. Amém? Nós vamos passar por tudo isso. Agora, o que vai nos deixar firme? O que vai nos fazer vencer isso, irmãos? Sabe o que é? Ser como Daniel.
ter um espírito excelente, não deixar brecha para trás. Só vai ter um jeito deles te pegarem, assim como fizeram com Daniel. A Bíblia diz que eles armaram contra Daniel. Vamos montar, vamos fazer algo para nós pegarmos Daniel. Hoje eu não vou pregar, só vou contar a história de Daniel para vocês. Amém? Tá bom assim? A Bíblia diz que eles pegaram e armaram contra Daniel. Eles falaram com o rei e falaram assim: olha, só tem um jeito, ele ora, ele é um cara de oração. Ele é um cara de oração. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma lei, falar com o rei, vamos criar uma lei e dizer que durante 30 dias ninguém vai poder orar. Ninguém vai poder fazer um pedido para ninguém, nem para nenhum Deus, nem para nada que não seja o rei Dário. O rei Dário era um homem maldoso, irmãos, um homem com um coração ruim. Deixa eu falar para você uma coisa. O rei Dário, o final ali do que nós lemos foi por causa do testemunho de Daniel. Nós vamos falar isso depois. Mas o rei Dário era um homem mau, irmãos. Quando falaram isso para ele, ele se encheu de si e falou assim: uau, isso é uma boa ideia, porque afinal eu sou o rei, eu sou o senhor deste lugar. E criaram a lei. O rei assinou e eles foram na frente da casa de Daniel e ficaram esperando Daniel ir orar. E o mais interessante, abra comigo lá em Daniel de novo, só para a gente ler, para você ver como eu estou falando a verdade, irmão. Versículo 10, 6:10, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também de antes costumava fazer. Uau, quando ele soube que estava escrito, estava assinado, estava decretado, ele pegou e correu para sua casa, abriu as janelas, dobrou seu joelho e foi buscar o Senhor. Ô cara invocado, né, irmão? Entre nós, ele gostava de uma encrenca. Não, irmão, ele tinha um espírito excelente e ele não se movia. Escute o que eu vou dizer agora, isso é importante você entender. Ele não se movia pelo ambiente onde ele estava. Ele não se moldava, ele não era que nem um animal homotérmico, como o sapo, por exemplo. Que ele está num lugar onde está quente e ele não sente calor. Ele está num lugar onde está frio e ele não sente frio. Ele não. Ele tinha um espírito excelente. Ele não se moldava com o ambiente onde ele estava. Você vai entender melhor agora. Quantos de nós muitas vezes estamos em uma roda, agora final do ano, muitas festas e tal, nós somos convidados para ir em festas e a gente vai, visita um amigo aqui, estamos em férias, vamos visitar um amigo aqui, visita outro amigo ali e tal, e de repente você chega num ambiente onde está todo mundo bebendo e tal, daqui a pouco você está bebendo também, porque você se molda ao ambiente daquele ambiente. Estão contando piadinha, daqui a pouco ele também está contando piadinha, falando de mulher. As irmãs, estão fofocando, já começa a fofocar também. Se move, se muda o ambiente muda a vida da pessoa, muda o que a pessoa é. Aí chega a hora, tem que ir pro culto, aí chega assim. Santão. Na hora que está no meio de incrédulos, ele é incrédulo. No meio que está quando está junto com os crentes, ele é crente. Quando está junto com um ateu, ele é ateu também. Daniel não era assim, irmão. Daniel tinha um espírito excelente nele. Tudo podia estar caindo em volta dele. Ele estava firme e
forte com o Senhor. Meu Deus, eu posso perder meu emprego agora. Daniel podia ter pensado isso. Eu estou quase conseguindo aquela promoção. Eu vou ser estou quase conseguindo chegar ali. Agora acontece isso, eu vou perder meu emprego. Não, mas vai ser só dessa vez. Depois eu peço perdão para o Senhor. Não, você está desqualificado daquilo que Deus tem para você. Você realmente assinou a sua sentença. Você realmente estragou de vez tudo aquilo que o Senhor iria fazer através da sua vida. Não se molde pelo ambiente onde você está, querido. Oi! Vocês estão aqui? Não se molde pelo ambiente onde você está. Não é porque teus colegas de serviço falam de mulheres que você tem que falar. Não é porque as suas vizinhas, a sua cabeleireira faz fofoca, irmã, que você tem que fazer também. Não é porque os teus amigos lá na escola fumam maconha que você tem que fumar também. Não é porque as meninas, colegas da tua sala, ficam com outros meninos, ou até mesmo com outras meninas, que você tem que ficar também. Você não pode se moldar ao ambiente onde você está, não, querido. O ambiente tem que se moldar conforme você é em Deus. Oi, vocês estão aqui? Daniel nunca iria envergonhar os seus. Quando ele chega na Babilônia, a Bíblia diz que olharam para ele e mais 3 amigos dele. Nós não vamos pegar esse grupo de pessoas e vamos treiná-los para que eles venham ser líderes aqui na Babilônia com a gente. A Bíblia diz que esses amigos dele falam assim: olha, nós não queremos nos contaminar com o banquete do rei. E eles fizeram um jejum, o famoso jejum de Daniel. Quanto tempo foi o jejum de Daniel? 3 anos. Alguns falam que é 21, outros falam que era 40. Não, foram 3 anos. Aí o irmão fala assim: não, eu estou no jejum de Daniel, pastor. Ah, é? 21 dias, 40 dias comendo só legumes. O jejum de Daniel foi 3 anos. Ele decidiu ser diferente do lugar onde ele estava, irmãos. Era um lugar de escravidão. Por isso que eu falo que ele é parecido com José. Meu Deus, o rei teve um sonho. Agora quem pode interpretar? E o rei está matando todo mundo porque ninguém descobre qual é o sonho. Aí alguém fala assim: eu lembro que quando eu estava preso lá na cadeia, alguém revelou meu sonho e deu certinho o que ele falou. Manda chamar ele. Estou falando de José agora. A Bíblia diz, fala que José foi, se arrumou, fez a barba, se vestiu e saiu bonitão da cadeia. Sabe por quê? Porque ele sabia que nunca mais ele ia voltar para lá. Espírito excelente, irmãos. Você não se molda no ambiente. Não se molda a um ambiente. Os ambientes se moldam a você. Jesus, eu gosto de falar isso. Você já me ouviu falar isso? Jesus vinha vindo. Eu fico imaginando como é que era Jesus andando por Israel, por Jerusalém, onde ele passava. A gente vê nos filmes, a gente vê aquele Jesus andando assim, até meio triste assim, né? Como que poderia haver tristeza num lugar onde paralíticos andavam, cegos enxergavam, leprosos eram curados, surdos ouviam, mudos falavam, coxos andavam? Irmãos, quando Jesus andava, virava festa, virava maior festa, tudo. Então eu fico imaginando dessa forma, Jesus andando, aquele povo andando em volta, e pessoas sendo curadas, tocando em Jesus, que nem foi aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, tocava em Jesus e foi curada. Era uma festa.
Então vinha aquela festa, Jesus e aquela festa, todo mundo gritando e se alegrando, louvando o Senhor e tal. De repente Jesus se depara com um velório vindo. Poxa, ontem nós estávamos brincando, estava eu, o Marcos, o Cris e o Adriano, nós estávamos brincando lá na casa do Marcos, lá jogando sinuca. E aí deu uma briga na casa do lado, né? Na hora, irmãos, o ambiente ficou pesado até onde nós estávamos. Nós estávamos brincando, dando risada, um caçando do outro. Na hora, ficou o clima pesado ali onde nós estávamos. Não é? Ficou pesado, a gente já não... Jesus vinha vindo, de repente aquele velório vinha, o clima ficou pesado. Aquela mulher vinha chorando porque ela perdeu o filho, ela já era viúva. A Bíblia diz que ela já era viúva e agora ela perdeu o filho dela. Ela ia ficar sozinha agora. Mas a Bíblia fala que Jesus veio e tocou no caixão onde aquele menino estava e ele ressuscitou. Ou seja, aquele ambiente de tristeza se moldou, Cristo moldou ele no ambiente que ele estava. Amém? Nós precisamos, queridos, mudar os ambientes, não ser mudados pelos ambientes. Ok? A Bíblia diz que quando ele soube, ele entrou, abriu a janela e ele foi orar. Não se preocupou com as consequências, não se preocupou com o que iria acontecer com ele. E aí, irmãos, acontece um negócio fantástico. Aqueles homens correram para o rei e falaram assim: olha, Daniel está fazendo caso de você. Daniel, ele viu que você assinou o decreto lá e agora ele está orando lá, ó. E ele fez de propósito. Ele fez de propósito, só para caçoar de você. Na hora a Bíblia diz que o rei se sentiu triste quando soube que era Daniel. Sabe, irmãos, uma pessoa que tem um espírito excelente pode ser a pior das pessoas, pode ser a pessoa mais terrível do mundo, mas se você tiver um espírito excelente, você contagia essa pessoa. A Bíblia diz que ele se sentiu triste porque era Daniel. Eu fico imaginando ele na sua mente. Eu não podia perder Daniel. Daniel era o cara. E a Bíblia diz que ele passou o dia inteiro correndo atrás para poder livrar Daniel. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você tiver um espírito excelente, as mais terríveis pessoas vão ser contagiadas pelo que você é. Se você tiver um espírito excelente na sua vida, sabe aquele macumbeiro que trabalha com você? Sabe aquele adúltero que trabalha com você, irmão? Sabe aquela mulher fofoqueira que é tua vizinha, irmã? Ela vai ser contagiada com o que você é. E ela pode ser a pior pessoa. Ela vai correr atrás por você. Ela vai querer ter o que você tem. Olhe para o seu irmão e diga assim: nós precisamos ter um espírito excelente, para que possamos, fala para o seu irmão, para que a gente possa contagiar as pessoas. A Bíblia diz que ele trabalhou o dia inteiro. Ele ficou muito penalizado. Ele trabalhou o dia inteiro para salvar a Daniel, mas não tinha como ele voltar atrás. Ele tinha que lançar Daniel na cova. E a Bíblia diz que ele joga Daniel na cova, coloca uma pedra em cima e sela com o seu anel aquela pedra, aquele local, para que ninguém mais pudesse mudar. E ele fala uma palavra, ele dá uma palavra para Daniel. Irmão, eu não sei, mas esse negócio é muito forte, irmãos. Ele fala para Daniel assim, ele fala assim: olha, Daniel, eu vou te jogar na cova. Daniel, eu vou te jogar na cova, cara. Mas eu sei que o Deus que você continuamente serve, Ele pode te livrar de lá. Irmãos, olha a palavra. Sabe o que eu fico imaginando?
nesse momento, essa palavra foi para a edificação de Daniel. Sabe quando você está assim na lona, e depois daqui a pouco vem uma pessoa que você nem conhece, a pessoa fala um negócio, e você fala, meu Deus, falando comigo. Deus usou aquele rei sanguinário para confortar o coração de Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Vocês estão me entendendo hoje, irmãos? Quando nós temos um espírito excelente, nunca vai faltar uma palavra para você. Quando você tiver um espírito excelente, nunca vai faltar uma palavra para você. Pode ser a pior das pessoas, ela pode vir da onde você menos espera, mas nunca vai faltar uma palavra de conforto a você. Aleluia. Daniel, eu vou ter que te jogar porque não tem jeito, cara, mas o Deus que você continuamente serve, Ele vai te livrar. Meu Deus. Eu fico imaginando Daniel não estava talvez entendendo o propósito daquilo. Talvez Daniel estava assim, eu faço as coisas tão certinho. Você já teve essa impressão? Eu procuro fazer as coisas tão certinho. Eu vou na igreja, eu oro, eu faço jejum, eu estudo a Bíblia, eu faço as coisas tão certinho e parece que nada dá certo para mim. Daniel talvez estava nessa situação, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Poxa, agora eu vou ter que descer com os leões lá dentro. Vou dormir com os leões. Talvez na cabeça dele, ele estava numa angústia muito grande. Aí vem essa palavra, fala assim, Daniel, olha, eu vou te lançar, mas o Deus que você serve. Irmãos, ninguém tira do meu coração, essa palavra deu encorajamento a Daniel a descer a cova. E sabe o que mais que aconteceu, irmãos? Aquele rei, ele foi para sua casa, para o seu palácio, ele se trancou no quarto e ele ficou a noite inteira em jejum, não deixou entrar música na presença dele. E ele ficou orando e intercedendo por Daniel. Um rei sanguinário, um rei maldoso, um rei que matava sem dó, um rei terrível, agora estava buscando o Senhor. Daniel não estava entendendo, mas havia um propósito de Deus nisso tudo. Quando nós temos um espírito excelente, irmãos, nós contagiamos as pessoas. E essas pessoas podem ser as piores que for. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala assim, ó, aquele irmão ali, aquela pessoa ali não tem jeito. Aquele cara da tua família, aquele cunhado, só brincadeira, cara. A sogra, você vai falar assim, meu Deus, não tem jeito, você não tem jeito, você não tem jeito mais. Se você tiver um espírito excelente, irmão, você nunca vai precisar pregar do evangelho para essa pessoa. Você nunca vai precisar sentar com ela e falar assim, senta aqui, deixa eu falar para você, senta aí, pega a Bíblia, dá uma Bíblia na mão dela. Você nunca vai precisar fazer isso. Daniel nunca precisou fazer isso com o rei Dário. O que ele era converteu o coração do rei Dário. O que ele era converteu o coração do rei Dário, irmãos. Um homem sanguinário agora estava lá orando, jejuando e buscando o Senhor pela vida de Daniel. E eu vou terminar agora. Versículo 22. Aliás, versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aquele homem, um sanguinário, que passou a noite inteira acordado, deitado na sua cama, intercedendo pelo Senhor, intercedendo por Daniel. Cedinho ele se levantou e ele foi correndo à cova. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, irmão. Então ele passou as experiências que ele tinha com Deus eram tudo frustradas, porque ele não adorava o Deus verdadeiro.
Ele passou a noite inteira acordado, mas ele chegou triste naquele lugar porque o hábito que ele tinha é de nunca ter sido ouvido por um Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia fala, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Sabe por que em si mesmo? Porque ele olhou e falou assim: meu, dá certo orar por esse Deus. O que eu fiz foi certo. Pela primeira vez eu fui ouvido por alguém. Ele se alegrou em si mesmo, porque ele viu que vale a pena buscar a Deus. Irmão, se nós tivermos um espírito excelente, as pessoas vão se alegrar. Nós vamos contagiá-las e elas vão orar, e o Senhor vai ouvir a voz delas pela primeira vez. Elas vão ter algo ouvido. Então o rei se alegrou muito em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Agora o mais fantástico de tudo, versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz. Uau! O cara que ia, irmãos, invadir os lugares com exércitos, matava todo mundo. O cara que queria fazer guerra para conquistar, agora a sua linguagem é: a paz. Onde é que está, meu Deus? Eu me perdi. A paz vos seja multiplicada. Você está entendendo o que eu estou falando? Se nós tivermos um espírito excelente, pessoas que só fazem guerra, a palavra delas vai ser: a paz seja com você. Pessoas que te odeiam e querem fazer o mal para você, a paz seja com você. A paz do Senhor, irmão. Ai, Jesus da glória. Onde é que eu estou? Versículo 26. Olha só o que ele escreve: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Irmãos, um homem cheio de um espírito excelente, irmãos, ele leva avivamento para uma nação inteira. Aquilo que contagiou aquele rei, agora iria contagiar todo o império da Babilônia. Um espírito excelente. Sabe, irmãos, a gente está falando de uma pessoa que vivia antes do governo do Espírito. Nós estamos falando de uma pessoa que vivia no governo da vontade de Deus, onde se vivia por aquilo que Deus havia dito através dos profetas e através da lei. Ele não tem o Espírito Santo como nós temos hoje. Ele não tinha a graça como nós temos hoje. Ele só tinha nele um espírito excelente. Ele só tinha nele o desejo de honrar a Deus acima de tudo. Eu não sei o que vai ser, irmãos, mas se nós nos colocarmos diante de Deus buscando intimidade com Ele, não se moldar com as coisas à nossa volta,
Vamos mudar a realidade onde nós estamos, chegando e mudando a realidade onde nós estamos. Nós vamos produzir o avivamento que tanto queremos, que tanto pronunciamos, que tanto declaramos. O rei sanguinário, ele começa dizendo, ele escreve uma carta. Eu fico imaginando as pessoas, os presidentes, os prefeitos, quando pegavam aquela carta dele, até se assustavam. A paz seja multiplicada entre vós. Um rei que assinou um decreto dizendo assim: ninguém pode falar com mais nenhum Deus que não seja comigo. Agora ele diz: eu ordeno que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu parece, não sei, aqui dentro assim parece assim que eu estou pronto a explodir assim, sabe? Com essa palavra. Nós precisamos, irmãos, buscar urgentemente um espírito excelente, ser íntimo com o Senhor, não deixar rastro para trás, não deixar vício para trás, culpa para trás. Não, irmão, nós temos que buscar a presença do Senhor intensamente. Esse ano, irmãos, o Senhor vai se revelar com intimidade para nós. Mas as coisas não vão vir de graça. Não adianta você deitar na sua cama e dizer: vem, Senhor. Na primeira noite o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: olha, você está buscando intimidade no lugar errado. Eu falei para vocês antes. Então eu dobrei meus joelhos, me joguei. Eu lembro que a última vez que eu olhei no relógio era 5 horas da manhã. Aí durante o dia alguns irmãos vieram aqui e tal, passavam, viram no meu carro, chegaram, vieram aqui. Meu pai veio aqui, eram umas 10 horas. Depois ele foi embora, já era uma hora, eu fui buscar o Senhor. E eu andei por essa igreja orando, era umas 3 horas da manhã já. Eu voltei para o escritório. O Senhor começou a me fazer lembrar de pecados que eu tinha cometido há anos e nunca tinha pedido perdão ao Senhor. E eu comecei a confessar esses pecados ao Senhor. Eu falei: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa porque eu pensei isso, me perdoa porque eu desejei isso, me perdoa porque eu fiz isso. Comecei a pedir perdão para o Senhor de coisas, e o Senhor começou a... coisas da minha infância que eu falei, coisas da minha adolescência que eu fiz. E o Senhor começou a falar, e eu comecei a me mostrar, a me lembrar. E eu falava: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Me ajuda a lembrar de tudo, eu não quero deixar mais nada para trás. Me ajuda a lembrar de tudo. E eu fui declarando cada uma das coisas. Algumas delas teria até vergonha de orar perto de uma pessoa. E eu lembro que era umas 4:30, mais ou menos, quando eu vi a última vez a hora. E eu deitado ali no chão do escritório, e eu dormi orando. Sabe, irmãos, o Senhor quer resgatar isso em nós. Os verdadeiros homens de Deus, eles não mediam esforços para buscar a presença do Senhor. Amém? Eu queria pedir para que você ficasse de pé. Não levante ainda. Escute o que eu vou dizer aqui. Você que gostaria de ter intimidade com o Senhor esse ano, fique de pé, em nome de Jesus. Se você não, eu não quero isso para mim, eu vou respeitar você, irmão. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, querido, em nome de Jesus. O Espírito excelente.
quer gerar em nós um espírito excelente, queridos. O Espírito já está em nós. E Ele é excelente porque Ele veio dos céus. A Bíblia fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não vou lembrar o capítulo e o versículo. Ele mostra, esse versículo mostra que nós somos de fato espírito, alma e corpo. Mas por causa do pecado nós nos tornamos corpo, alma e espírito. Nós deixamos por último o espírito. O Espírito já está em nós. E Ele é excelente, sabe por quê? Porque Ele veio de Deus. A Bíblia fala que Ele veio de Deus. Foi o sopro de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz assim que antes da formação de todas as coisas, o Senhor já havia nos elegido nele. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmão, que antes das árvores existirem, antes da terra existir, tudo na terra existir, nós já existimos nele. O Espírito já estava nele. O Espírito já está em nós. O que nós precisamos fazer então, pastor? É simples. Buscá-lo. Buscar intimidade com Ele. Em nome de Jesus.